Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre a ilusão da inovação e o verdadeiro poder da IA corporativa. Bom, vamos mergulhar direto nisso porque é fascinante e, para falar a verdade, até um pouquinho assustador pensar em como a adoção em massa de novas tecnologias esconde algumas armadilhas bem perigosas. O que a gente vai fazer aqui é desconstruir o que muita gente jura que é pura inovação para revelar uma falha de segurança super silenciosa que está rodando neste exato segundo nas sombras das nossas operações. E aí, eu te pergunto, será que essa revolução toda está criando uma falha silenciosa no nosso dia a dia? Porque existe uma ilusão muito forte no mercado hoje. Tem equipes inteiras comemorando o uso de IAs públicas como se estivessem no topo da inovação corporativa. Mas a real é que achar que digitar comandos básicos, os famosos prompts e interfaces abertas, é um salto para o futuro, é uma miragem. Essa prática parece super inofensiva, né? Mas ela pode estar comprometendo organizações inteiras, de dentro para fora, sem que ninguém perceba. Para a gente entender a gravidade da coisa, a gente precisa falar sobre o Shadow AI, a tal da inteligência artificial invisível. E olha, na engenharia de dados, isso não é só um terminho da moda, tá? É a descrição de um risco que é simplesmente devastador. Quando a galera usa ferramentas abertas sem nenhum critério, o que acontece na prática é que a inteligência da operação está sendo terceirizada para um algoritmo genérico de prateleira. Isso não é avanço nenhum. É criar um canal direto, totalmente sem monitoramento, por onde as informações mais vitais da empresa escorrem direto para servidores de terceiros. E o que deveria acender um baita de um alerta vermelho em qualquer lugar é o tipo de informação que está sendo exposta. Pensa comigo. Contratos estratégicos super sigilosos, o próprio código-fonte dos produtos, planos de negócios que ditam o rumo da empresa para os próximos anos. Toda vez que alguém pega esses ativos críticos, copia e cola num chat aberto para pedir um resumo ou uma ajudinha rápida, isso vai parar na nuvem de outra empresa. Em essência, os segredos mais valiosos de um negócio estão servindo de ração gratuita para treinar modelo global. Absurdo, né? E isso ilustra perfeitamente o momento em que o jogo fica muito sério. De um lado, a gente tem a IA pública. Nela, as respostas flutuam, mudam a cada comando, sem nenhuma garantia técnica e zero alinhamento com a cultura da sua marca. Do outro lado, a gente tem a IA proprietária. Sabe, para buscar uma vantagem competitiva que seja real e que se sustente, não tem como ficar confiando num sistema que muda de ideia cada vez que atualiza um servidor lá fora. A verdadeira inteligência corporativa exige uma precisão inabalável. E é por isso que digitar comandos básicos em caixas de texto públicas deixou de ser inovação. Na verdade, virou a grande commodity do século XXI. A gente precisa ter clareza de que, se o foco do time está só em escrever uns prompts legais, pode ter certeza absoluta de que o concorrente está fazendo exatamente a mesma coisa com as mesmas ferramentas agora mesmo. Então, cadê a vantagem competitiva se todo mundo consulta o mesmo oráculo genérico? Pois é, ela não existe. A verdadeira magia construindo ecossistemas fechados. É justamente aqui que a chave vira e a gente descobre a grande sacada das gigantes globais da tecnologia, que é dominar a arquitetura. Imagina o processo de criar o que a gente pode chamar de um cérebro digital com superpoderes. Primeiro de tudo, você conecta a IA direto no coração da empresa, que são as bases de dados privadas. Depois, a capacidade de processar milhões de informações em milissegundos. E o mais fantástico de tudo, esse sistema respira, pensa e decide rodando única e exclusivamente de acordo com as regras daquele negócio. É uma inteligência moldando a imagem e semelhança da operação. E é assim que esse cérebro digital ganha vida, ele começa a trabalhar dentro de uma fortaleza digital super criptografada. É isso que transforma a IA num ativo que não tem preço. Ela passa a resolver aqueles gargalos super complexos olhando estritamente para os documentos internos, usando todo o histórico e a propriedade intelectual de quem construiu aquilo. E o melhor? Com risco literalmente zero de vazar qualquer coisinha para o mundo externo. A inteligência fica gigantesca, mas os dados não saem de casa de jeito nenhum. E o resultado imediato de montar uma fundação sólida assim é o fim do maior pesadelo dos modelos públicos. Aquelas famosas alucinações, sabe? Quando a máquina inventa uma mentira com a maior convicção do mundo. Quando a gente ancora a IA na realidade privada do negócio, a gente entra na era da previsibilidade escalável. A tecnologia começa a entregar resultados absurdamente precisos e que podem ser replicados em larga escala sem dor de cabeça. E tudo isso traz um senso de urgência tremendo para nós. Como diz aquela frase, o mercado não tem mais espaço para encantadores de algoritmos. Pode parecer duro, mas é a mais pura verdade. Quem só sabe escrever textinho bonito e interface de chat está ficando para trás muito rápido.
O jogo dos negócios modernos é muito mais complexo do que só saber pedir favor para uma inteligência que nem é sua. Porque, no fim das contas, o futuro pertence a quem constrói bases sólidas, os verdadeiros arquitetos de sistemas. A gente está falando daqueles engenheiros que desenham pipelines de dados que são imunes a falhas, dos construtores que erguem uma governança implacável para proteger a informação. São essas pessoas que não vão apenas ficar surfando a onda da tendência, mas sim ditar as regras do jogo e criar a infraestrutura que blinda o futuro das operações corporativas. E para a gente fechar com essa reflexão, a operação está pronta para construir a própria inteligência? Se você chegou até aqui, tenho certeza de que já possui um olhar crítico e analítico sobre o assunto. Afinal, está claro que a inteligência artificial está transformando profundamente o mercado e as nossas operações, queiramos ou não. Quero saber o seu ponto de vista. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não precisa ser um texto longo, uma frase precisa já basta para enriquecer o debate. E se esta análise gerou valor para você, deixe o seu like. Isso mesmo, o joinha aí embaixo. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo comentário e pelo like. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.